Saiu pesquisa agora do Poder 360 para o cenário eleitoral de 2022 e não é uma pesquisa muito boa para a terceira via. Mas eu costumo não respeitar muito a pesquisa do Poder 360 e eu vou explicar aqui um pouquinho por que eu não gosto dessa pesquisa, tá? Em primeiro lugar, eu acho que não é necessariamente mau caratismo, eu acho que é muito mais algum problema de metodologia que eles têm que acabam resultando em alguns números muito estranhos, uns números que são incongruentes ao longo do tempo. E novamente aconteceu isso nessa pesquisa que saiu agora e eu gostaria de explicar um pouquinho melhor qual que é a metodologia que eles usam e eu não entendo muito bem por que ela gera um certo viés estranho, mas porque eu acho que ela é meio enviesada e não necessariamente por mau caratismo, eu só acho que tem alguma coisa ruim na metodologia deles, tá? Ano passado, 2020, eu fui entrevistado para, acho que foi o Datafolha, não tenho certeza, mas eu acho que foi o Datafolha, para a Prefeitura de São Paulo. Eu estava aqui no escritório, tocou a campainha, fui lá atender. Na hora que a moça viu que eu era um homem, ela gritou para outra menina que estava do outro lado da rua e falou assim, ó, não é para entrevistar mais homem. Ou seja, como é que eles fazem? Para não pegar sempre as mesmas pessoas, em termos de super representatividade, por exemplo, entrevistou 80% homem, só 20% mulher, é estranho isso. Então eles fazem por grupos sociais, sei lá, 52% mulher, 48% homem, não sei quantos por cento de ensino superior, de acordo com os dados demográficos. E tanto a pesquisa do Poder 360 quanto a Datafolha me parecem que fazem isso. A diferença é que o Poder 360 ele faz isso aí através de telefonema. Coisa que deveria ser corrigido pelo fato de você fazer essa distinção de grupos, né? Sei lá, 20% com nível superior, 40% com ensino superior, ensino médio. Deveria resolver, mas me parece que não resolve, porque você chega nos números muito estranhos, tá? Então, voltando aqui ao resultado dessa pesquisa, o Lula, primeiro lugar, com 35% dos votos, Bolsonaro com 28%, Moro em terceiro lugar com 8%, Ciro também em terceiro lugar, mais ou menos empatado, com 5%. E aqui eu fiz uma brincadeirinha com as iniciais dos nomes, eu acho que é Dória, Datena, Vieira e Mandetta. Então eles, totalizando, dariam cerca de 14% no total, coisa estranha. Mas se você for dividir por sexo, masculino eles teriam 6% e feminino teria 17%. Bastante diferença. Essa diferença aqui eu não confio tanto. Eu imagino, sinceramente, que realmente essas pessoas que têm uma abordagem muito mais presidenciável e menos autoritária, como Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes, que tem uma abordagem bastante truculenta, eu até acho que essa galera aqui, ela tem um apoio maior no público feminino do que no público masculino. Mas esse grau de diferença aqui eu acho bastante estranho. Legal? Então, algumas coisas que são bem notórias é que o Bolsonaro vai bem no público masculino, 37% de intenção de voto, ele estaria empatado com o Lula, com 37%, e vai muito mal no público feminino, com 21% dos votos. Ou seja, eu tenho argumentado aqui nos meus vídeos que se você quer fazer uma terceira via forte, você tem que desidratar o Bolsonaro e principalmente conseguir bastante voto masculino. Por isso que abordagens muito progressistas, muito limpinhas, como do Luciano Huck, eu acho muito difícil de dar certo, tá? Luciano Huck eu não estou falando necessariamente dele, eu estou falando de todo aquele jeito Rede Globo de analisar as coisas e de se comunicar. Beleza? Então eu acho muito estranho, porque se você for pegar outras partes dessa pesquisa, por exemplo, quando você for fazer análise geográfica do voto, você vai ver que tem uns números muito estranhos. Por exemplo, se você pegar também a parte de escolaridade, você vai ver que esses candidatos aqui, principalmente o Mandetta e o Vieira, estavam indo muito bem exatamente em públicos do ensino fundamental. Você fala, caramba, coisa estranha. Eu acho que tem algum problema na metodologia, porque eu não acho que isso daí consegue ser fidedigno. Porque você poderia falar, por exemplo, o Vieira ele consegue muito voto por causa do jeito que ele tratou a CPI da Covid. Pode ser, ele é um cara bastante sério, sei lá, eu gosto dele, simpatizo bastante com a candidatura dele, mas você vai ver, não é o pessoal de ensino superior que está votando nele, então você vê que os dados estão meio estranhos, tá? Então, só basicamente aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a metodologia das pesquisas eleitorais, e eu acho que tem algumas coisas aqui que são bastante claras. Primeiro, que o bolsonarismo
Na verdade, caramba, tá falhando aqui. O antibolsonarismo hoje é a principal força política do Brasil. É muito forte o sentimento antibolsonarista. E eu acho que existe um certo limite enquanto que uma pesquisa eleitoral consegue errar. E aqui é muito forte esse sentimento. Você coloca até Dória, Leite, ganharia do Bolsonaro. E quando você coloca Dória e o Leite para disputar o segundo turno com o Lula, é disparado. É coisa do tipo 50-20. É coisa na escala de 30 pontos percentuais. Só para meio que salientar novamente que o antipetismo no Brasil é forte, mas ele não é o suficiente para eleger um presidente da República. Pode ter sido muito tempo atrás, sei lá, em 2016, 2018, talvez meio que o auge do antipetismo, tudo bem. Não basta tirar o Bolsonaro do segundo turno, tem que ser uma candidatura capaz de vencer do Lula. E quando você pega candidatos limpinhos como o Eduardo Leite e o Dória, você vê que é uma diferença brutal de desempenho, tá? Então eu acho muito complicado essa questão aqui. O Moro com 8%, número que eu acho que é relativamente fidedigno. Ciro Gomes com 5%, eu não acho que ele tem só isso, eu acho que ele tem mais do que 5%. E tem candidatos aqui, se não me engano, o Vieira estava com 3%. Velho. Sabe, é aquelas coisas que, tudo bem, eu posso estar com algum viés de seleção aqui, mas é muito difícil acreditar que o Vieira tem 3% enquanto o Ciro tem só 5%. Muito difícil. Aqui eu acho que até que faz bastante sentido, porque isso aqui é mais ou menos o que todas as pesquisas eleitorais têm mostrado em relação à candidatura Moro. E perceba que se você somar aqui todo mundo da terceira via, não dá o Bolsonaro. Acho que aqui dá 27%, o Bolsonaro teria 28%, ou seja, mesmo que todo mundo se unisse em torno de um nome, não conseguiria ir para o segundo turno contra o Lula, tá? Então, a última coisa que eu gostaria de comentar aqui nessa pesquisa, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma conferida, mas uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de entender, meio que eu entendo o problema, mas eu não sei muito como resolver. É que pesquisas eleitorais elas têm uma dificuldade muito grande em tentar quantificar o efeito de rede. O quanto que você influencia pessoas ao seu lado e consegue explodir a intenção de voto num espaço muito curto de tempo. Eu acho que eles têm muito essa dificuldade e eu acho que isso daí pode ser uma coisa mais geográfica, assim, quando você tem muita gente no seu grupo social altamente engajado, você consegue todo mundo votar naquele candidato, porque, pô, tá todo mundo do seu convívio meio que votando naquilo e você consegue fazer com que um candidato suba muito. Então talvez seja melhor você ter, sei lá, 20% numa região e 0 na outra do que ter 10 e 10. Talvez a sua capacidade de ganho de rede, de escala, seja maior se você tem 20% num lugar e 0 no outro do que 10 e 10. Porque talvez 10 seja muito pouco para você conseguir fazer esse efeito de gente próxima a você sentir o sentimento de que aquele candidato pode ser uma candidatura forte, tá? Então, eu não tenho muito claro isso aqui na minha cabeça, eu até falo essas coisas aqui para tentar meio que ir pensando melhor no assunto. E, desculpa, agora a última coisa que eu gostaria de falar. Eu tinha falado bem da candidatura do Vieira, que eu via bastante potencial, e muita gente falou assim, ah, tá, Felipe, o Vieira não consegue nem ser governador de Sergipe. Como você quer que ele seja presidente da República? E a minha resposta é, o Vieira não estaria sendo candidato a governador de Sergipe. Ele não precisa de voto no Nordeste. Para ganhar do Lula e do PT, ele precisa de voto no Sul e no Sudeste. E eu acho que ele tem competência para isso. Então, por mais que ele seja do Sergipe, ele não precisa de votos suficientes para ser governador lá. Ele precisa de votos na região que ele é importante, né? Que seria o Sul e Sudeste. O Nordeste provavelmente vai com o Lula. Então você precisa tirar muita diferença de voto no Sul e no Sudeste para enfrentar o Lula e não pode tomar um 7-1 no Nordeste. E, isso é coisa que tanto o Dória quanto o Leite tem muita dificuldade. Eu acho muito difícil eles não tomarem um 7-1, por mais que eles conseguissem tirar a diferença de voto aqui no Sul e do Sudeste, coisa que eu também acho que eles não conseguem. Beleza? Então aqui é basicamente um comentário dessa pesquisa. Não costumo gostar do Poder 360, mas tem algumas coisas aqui que são bem claras. Por exemplo, que o Bolsonaro é muito forte entre homens, fraco entre as mulheres e coisas do tipo. Tá legal?
beleza, qualquer coisa é só comentar aí embaixo. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.